Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Tom Silva, sou terapeuta, sou psicoterapeuta, sou terapeuta evolucional quântico, sou professor aí dos cursos da Morphos. Trabalhamos também com esse novo conceito quântico, que é a quântica consciencial, juntamente aí com a Morphos, que a maioria aqui já deve conhecer. E hoje nós vamos falar da quântica espiritualidade sem mistérios, e o tema que nós vamos falar hoje é sobre os corpos sutis. Para melhorar a nossa comunicação aqui, eu vou passar aqui para vocês alguns slides, vamos explicar direitinho, vou me colocar aqui no cantinho. Aqui o tema, do nosso trabalho, quântica espiritualidade sem mistérios. Vamos falar hoje dos corpos sutis que eu disse e que nós somos seres multidimensionais. Vamos colocar aqui, nós vamos falar do nosso corpo número 7 primeiro, mas antes disso nós vamos trazer aqui um conceito sobre corpos sutis. Lembrando vocês que nós vamos fazer uma série de vídeos, vou fazer hoje um esclarecimento aqui, uma explicação global aqui sobre os corpos sutis, e logo em seguida nós vamos falar um por um, em vídeos menores aqui, para que a gente consiga chegar aí num determinado padrão de apresentação para vocês. Então, como a gente pode ver aqui, primeiro item que eu coloquei aqui, é como destravar e ativar a consciência multidimensional para pôr em ação a nossa fisicalidade, ou seja, a materialização, o nosso mundo material, de terceira dimensão, naquilo que perde também a nossa missão de vida. Nós sabemos que nós temos aí as crenças limitantes, nós temos pactos e contratos espirituais, nós temos a falta de confiança, comunicação, nós temos a barreira, essas fronteiras que muitas vezes a gente mesmo coloca no cumprimento dessa nossa missão. Nós temos a falta de coragem também de encarar certas situações, como nós estamos vendo aqui, uma força interior, essa questão de conhecer a si mesmo. Nós temos falta de coragem de conhecer a si mesmo. Então isso, nós temos que quebrar essa crença, essa paradigma de que nós nascemos para sofrer e que não é nada disso, tá bom? Andando um pouquinho aqui, então, levando o que nós estamos falando aqui em consideração, vamos falar aqui um pouquinho sobre esse despertar, o despertar da consciência. Então, a pergunta que fica, até onde você se conhece? Você se conhece realmente? Jesus já falava, quem conhecer-te quer conhecer a si próprio, procure dentro de você. Portanto, essa é uma condição básica da nossa existência e do nosso próprio conhecer aí na nossa existência, na nossa missão de vida. E para que nós podemos ter aí o nosso programa, o nosso padrão de vida saudável. Nós também temos aqui os corpos sutis, e os corpos sutis, eles são, nós vamos analisar aqui, levar consciencialmente que nós temos 7 corpos sutis. Nós temos o físico, que é o corpo mais denso, que é o corpo de terceira dimensão. Nós temos o duplo etérico, que é o nosso corpo que está entre a terceira e a quarta dimensão. Então nós temos aí o corpo astral, que é o corpo de quarta dimensão, onde nós temos aí o corpo duplo etérico entre um e outro, e nós vamos falar desses corpos aí nos próximos vídeos nossos aqui. Nós temos também o mental inferior e o mental superior, que é onde estão ali os nossos registros de memória, o nosso próprio programa de vida, os registros arcásticos, que nós falamos bastante aí, inclusive com alguns vídeos aqui no nosso canal. Depois nós temos aqui também o búdico e o átmico, que o átmico, que é o religare, Cristo também já falava muito disso. Depois, andando mais um pouquinho aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre essa multidimensionalidade
porque nós somos seres multidimensionais vivendo experiências físicas. O próprio Ivan, né, que é o criador aí do conceito Morphos, ele traz para nós que nós somos seres multidimensional vivendo experiências bacterianas, ou seja, experiências aqui bacterianas. Por quê? Porque nós somos formados de milhões ou até bilhões de seres, né, dentro do nosso próprio corpo. Então nós somos o mundo e nós somos o universo de muitos seres que estão conosco aqui. Nós trouxemos aqui para a gente compreender um pouquinho essa questão dos corpos sutis, como que é o conceito dos corpos sutis, né? Simplificando, como nós colocamos aqui, simplificando os corpos sutis, essa simplificação em relação ao esoterismo, ao espiritismo e a quântica consciencial, que é o nosso conceito aqui. Nós vemos aí, ó, que nós temos aí o corpo divino, né, da fonte esotérica. Nós temos o corpo búdico, o corpo nirvânico, o corpo mental, o corpo astral, o duplo etérico e o físico. É bem parecido aí com o nosso conceito, né, que é o corpo átmico, búdico, mental superior, mental inferior, o astral, o duplo etérico e o físico. Então é muito bem parecida a nossa compreensão em relação ao esoterismo. Mas nós temos também ali o que Kardec trouxe para nós, né, através do Espiritismo, naquela comunicação já no Livro dos Espíritos, né, ele trouxe esse conceito de que nós somos o espírito, o perispírito e o corpo físico, da qual o espírito seria o que nós chamamos de corpo átmico, né, aqui no nosso conceito. O físico seria o corpo físico mesmo, né, que nós temos esse conceito aqui também. E os outros 5 corpos, ou seja, o búdico, o mental superior, o mental inferior, o astral e o duplo etérico, é a formação ali do perispírito. Aí um pouquinho mais na frente, então, nós vamos falar de todos os corpos, né? Olha, primeiramente nós vamos falar do corpo físico, depois nós vamos falar do corpo etérico, depois nós vamos falar do corpo astral, depois nós vamos falar do mental inferior, do mental superior, nós vamos falar do búdico e do átmico de maneira bem simples e bem colocada aqui para que nós podemos ter aí acesso a essas informações. Então, para fazer aqui um fechamento desse nosso primeiro vídeo, eu queria colocar para vocês que nós então vamos ter essa série, né, de alguns vídeos trazendo exatamente esse conceito que nós somos um ser multidimensional, vivendo essas experiências, né, terrenas aqui no nosso planeta de forma bem tranquila, bem colocada, e esperamos aí contribuir bastante com vocês, com aqueles que nos seguem, aqueles que venham nos seguir daqui para frente. Vamos aumentando essa egrégora. E para quem gosta desse assunto, se tocou você, cadastre aí, né, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para ser lembrado, né? E se necessitar de uma consulta ou do eventual tratamento, ou mesmo dos cursos da Morphos e também das mentorias, né, que nós chamamos de práticas quantiônicas ou práticas quantiums aqui, que nós temos oferecendo aí para várias pessoas esse nosso trabalho, para que cada vez mais nós vamos aumentando essa egrégora, que é primordial aí para o nosso desenvolvimento, para nossas ações e para o nosso quântico multidimensional. Então, as nossas redes sociais estão disponíveis aí, os nossos contatos aí na descrição desse vídeo. E até uma próxima oportunidade.